Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Pregar e Discipulando em Cristo Jesus. Eu queria deixar uma palavra de reflexão aqui rápida, objetiva. Amém? Eu creio que você já deve ter reparado que em muitas igrejas falam muito em testemunho. Sempre tem alguns irmãos sendo convidados para poder dar algum testemunho de alguma bênção, de algum milagre, de alguma coisa que Deus fez, né? E o porquê? Já parou para pensar o porquê dessa ênfase em dar testemunho, em contar alguma coisa que aconteceu, que ocorreu, né, que se livrou, que chegou, que se abriu? É algo que muitas das vezes fala também ao meu coração. Mas saiba que isso deve e tem que ocorrer nas igrejas, nas congregações, na vida, né, de cada um de nós. Por quê? Porque o Senhor Jesus, lá em Atos, quando falava assim, ó, fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de temor, de poder, e ser meio testemunha, tanto na Judéia, Samaria, como até os confins da terra. Então, esse fato, este ato de dar testemunho, de ser testemunha, é algo muito importante, necessário, né, na igreja e também na caminhada, na nossa vida também, na nossa intimidade com Deus. E meditando nesta palavra, meditando neste assunto, eu separei três importâncias, né, a meu ver, né, de tantos objetivos, de tantos propósitos, né, que um testemunho tem. Eu separei aqui três que mais falam no meu coração, no meu ponto de vista, as três mais importantes, no meu ponto de vista. E qual é a primeira? A primeira, a primeira mais importante de um testemunho, a finalidade mais importante de um testemunho é glorificar o nome do Senhor. Esse é o maior objetivo, né? Glorificar o nome de Deus. O nome do Senhor Jesus Cristo tem que ser louvado, tem que ser visto, tem que ser reconhecido. O testemunho que temos que passar tem que glorificar o nome do Senhor. Deus tem que ser visto na sua manifestação, na sua obra, no seu poder, naquilo que foi realizado na minha vida ou na vida de alguém, para glorificar o nome do Senhor. É por isso que quando contamos um testemunho na casa do Senhor, todos os irmãos se alegram, né, glorificam o nome do Senhor. E isso me faz lembrar quando os discípulos voltaram da sua missão, os 70, e voltaram se regozijando, falando: Senhor, no teu nome aconteceu tantas coisas, deram testemunho do que aconteceu debaixo da ordem de Deus. Isso é maravilhoso demais, podemos testemunhar o que Ele tem feito em nossa vida. E o nome do Senhor tem que ser louvado, glorificado, adorado, primeiro, porque Ele é Deus. Independente se Ele fizer ou não fizer, nós devemos o amá-lo, o adorá-lo pelo que Ele já fez em nossas vidas, para nós, mesmo sem nós merecermos. E qual seria a segunda coisa mais importante de um testemunho? É motivar alguém. Quando ouvimos um testemunho na casa do Senhor, quando alguém conta um testemunho de algo de Deus, ficamos muito felizes, ficamos alegres com aquilo, aquilo nos alegra, aquilo nos impulsiona a continuar prosseguindo, continuar avançando, né? Isso também me faz lembrar sobre Jairo. Eu tenho certeza que ele ficou empolgado, emocionado. Aquilo foi como um combustível na vida de Jairo quando ele viu a mulher do fluxo de sangue sendo curada, mesmo que ele estava aguardando pela sua filha. Mas se uma mulher que tocou no Senhor, sem o Senhor liberar uma palavra alguma, foi curada, imagina ele que estava pedindo algo ao Senhor. Eu sei que aconteceu algumas coisas que queriam desmotivar, mas o próprio Senhor o motiva, né? O próprio Senhor é o nosso combustível, é o nosso impulso para poder continuarmos. O testemunho, ele causa isso em nós, causa a alegria e nos dá, né, o combustível, nos dá o ânimo necessário, né, a força que precisamos para continuar prosseguindo. Igual o terceiro. O terceiro é você viver o testemunho. Porque quando nós ouvimos o testemunho, ele primeiramente glorifica a Deus. Segundo, ele nos impulsiona. E terceiro, nós devemos viver o nosso testemunho. Nós devemos ter a experiência de testemunhar aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Temos que ter algo de Deus para poder passar para alguém, para poder passar para a congregação, para o nome do Senhor ser glorificado ainda muito mais. Um exemplo disso é Jó. Jó, ele se encaixa neste tema, nessa reflexão. Por quê? Porque Jó era um homem que conhecia Deus de ouvir falar. E de ouvir das suas maravilhas, de ouvir os seus milagres, de ouvir os seus feitos, os seus grandes, poderosos, né, e terríveis feitos, né? Jó servia a Deus, servia a tal ponto de dar um testemunho de ser um homem íntegro, sincero, temente a Deus e que fugia da aparência do mal. Olha só, ele somente de ouvir falar. Nós não podemos ser crentes somente de ouvir falar, nós não podemos só ficar só na empolgação, na animação de coisas que acontecem na vida do nosso próximo, que nos alegra e tem que se alegrar, porque se você não se alegra
Quando alguém recebe uma bênção, um escape, uma maravilha, uma recompensa, seja o que for de Deus, se isso não te alegra, tem alguma coisa de errado contigo mesmo, com o teu coração, com a tua comunhão com a igreja, com a tua comunhão com Deus. Porque é impossível alguém que esteja em Deus, esteja ligado na igreja de Cristo e não se alegra com o corpo sendo beneficiado pelas maravilhas de Deus. Jó, ele, nos seus capítulos finais, no capítulo 42, Jó vai dizer o quê? Que antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você tem que ter experiência, os seus olhos têm que ver a Deus. Uma coisa é você ouvir alguém falando que viu Deus, a outra coisa é você dizer que você viu a Deus. O testemunho, e por isso a importância de darmos esse testemunho, de glorificarmos o nome do Senhor, de nos empolgarmos, de nos arrancarmos força, de adquirirmos força através de algum irmão para vivermos o nosso milagre, para darmos o nosso testemunho. Nós temos que ser testemunha viva, somos testemunha viva. Saiba que o testemunho, uma testemunha, é algo de suma importância. Portanto é que o Senhor tinha os 12 discípulos para testemunhar tudo que ouvia e via. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Que o Senhor ia falar melhor em cada coração. E deixa essa palavra com você. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Querendo Deus. Amém?